Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos, sábado dia 25 de julho de 2020. Bom, sábado nós temos reservado para falar sobre o Sermão do Monte. Sermão do Monte que compreende ali os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e que alguns vão dizer que é os 10 mandamentos do Novo Testamento. E a gente realmente vai testificar isso, e hoje, inclusive, o assunto vai ser muito voltado para isso, porque hoje nós vamos tratar, ou Jesus vai tratar, da sua relação com a lei, Jesus e a lei. Então deixe-me ler com você aqui os versículos 17 até 20 do capítulo 5, que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Bom, Jesus aqui vai nos ensinar 4 lições muito importantes com relação à lei. E a primeira delas é que Jesus confirma o Antigo Testamento como palavra de Deus. Isso aqui é muito impressionante, irmãos, porque existe uma tendência em alguns meios, em alguns grupos, de desvalorizar o Antigo Testamento. Existem até alguns irmãos que falam o seguinte: não, eu vou obedecer apenas o que Jesus falar. Qual é o problema aí? É que o próprio Jesus, ele deu anuência ao Antigo Testamento. O próprio Jesus disse que o Antigo Testamento é válido. E nesse texto ele faz isso de forma muito cabal. Ele fala: olha, eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar o Antigo Testamento, mas eu vim cumprir. Ou seja, Jesus coloca o Antigo Testamento na condição de palavra de Deus. Ele dá anuência ao Antigo Testamento. Portanto, desconsiderar o Antigo Testamento é descumprir o que o próprio Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus. Então essa é a primeira lição que temos. Jesus confirma o Antigo Testamento como palavra de Deus. Segunda lição aqui, Jesus acaba com a mentira de que a lei está extinta. Isso também acontece em alguns meios, alguns irmãos, algumas pessoas equivocadamente dizem que a lei já acabou ou que a lei já foi completamente cumprida. Nós precisamos entender que a lei de Moisés ela tinha 3 aspectos. Ela tinha um aspecto civil, uma lei que dirigia a nação de Israel, e nesse sentido, nas leis cíveis, ela está restrita à nação de Israel. Ela tinha também um aspecto cerimonial, por exemplo, lá no sacrifício dos animais, e nesse aspecto, sim, ela também já foi cumprida cabalmente. Mas ela tinha um outro aspecto, que é um aspecto moral, e no aspecto moral, ela não foi revogada, ela não deixou de existir, e Jesus está exatamente falando isso. Ele está falando: olha, a lei ela não deixa de existir de forma moral. Por quê? Porque ela ainda existe para nos ensinar, e é exatamente isso que ele fala, como viver a vida cristã. Então eu vivo a vida cristã também de acordo com aquilo que a lei estabeleceu. E em terceiro lugar, a terceira lição que Jesus vai dar sobre a lei é que Jesus coloca a lei no seu devido lugar. É interessante porque até o Evangelho, que muitos dizem que não tem lei mais, até o Evangelho tem um aspecto de lei nele. O Evangelho exige uma obediência. O Evangelho diz: olha, fé e arrependimento são aspectos previstos para aqueles que vão se beneficiar do Evangelho. Então até o Evangelho tem uma lei, que é a fé e arrependimento. Jesus ele não revoga a lei, mas Jesus coloca a lei no seu devido lugar. A lei, ela aponta para a necessidade de um redentor. Ela aponta para a necessidade de alguém capaz de cumprir
cabalmente a lei. E é exatamente isso que Jesus vai fazer. Portanto, Jesus coloca a lei no seu devido lugar, que é apontar para a necessidade de um Salvador, para apontar para a necessidade de um Redentor. E a quarta lição que Jesus vai dar aqui sobre a lei é: a crítica ao fariseu não é sobre cumprir a lei, mas a lei como sistema de salvação. Essa é uma confusão muito comum e isso acontece até de forma crítica. Às vezes alguém, para criticar o outro, porque o outro se apega à palavra de Deus, porque o outro se apega à lei de Deus, ele fala: você é um fariseu, você é um religioso. Como se Jesus estivesse fazendo essa crítica. Jesus nunca fez crítica ao cumprimento da lei por parte dos fariseus. Inclusive tem um texto de Jesus que ele diz: olha, vocês deveriam fazer o que os fariseus mandam. Por quê? Porque o que os fariseus falavam sobre a lei de Deus tinha todo sentido, tinha valor, fazia sentido. O que Jesus estava criticando era que os fariseus, eles confiavam na lei como um sistema de salvação. E como sistema de salvação, cumprir a lei não vai nos levar para o céu efetivamente, não vai nos trazer salvação efetivamente. Mas uma vez que eu sou salvo pela graça, que eu confio em Jesus Cristo para minha salvação, a lei, como ele mesmo diz, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Ou seja, uma vez que eu sou salvo pela graça, uma vez que eu sou salvo sem lei, agora o que eu tenho que fazer? Eu cumpro a lei porque sou salvo. E foi exatamente nesse contexto que Deus deu a lei. Deus não falou para o povo no Egito: cumpram a lei e eu tiro vocês do Egito. Ele falou assim, ele tirou o povo do Egito e falou: agora cumpram a lei. É exatamente o que acontece na graça. Deus nos tira do Egito e fala: bom, agora que eu tirei vocês do Egito com mão forte, cumpram a lei, porque essa é a forma de viver a vida cristã. Então é isso, pessoal. Relação de Jesus com a lei tem tudo a ver com o Sermão da Montanha, tá bom? Que Deus abençoe e um ótimo sábado para todos nós.